Boa noite. Nosso programa Centros de hoje irá abordar o assunto da Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde, CURES, logo após a abertura do programa. Então, o nosso tema de hoje é a CURES, mais conhecida, então, pela sigla, né? Mas é a Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde. E para abordar esse tema, temos aqui conosco, na noite de hoje, a professora Olinda Saldanha, que é coordenadora, então, da clínica. Temos algumas alunas que participam dessas atividades em alguns dos cursos que estão vinculados à CURES. Vamos começar nosso programa com a Camila Carpes, que é estudante, então, do curso de farmácia, com a Bruna Marina, que é estudante do curso de fisioterapia, e também com a Alessandra Veit, que é estudante do curso de educação física. É isso, né? Muito obrigado pela presença de todas. Professora Olinda, vamos começar, então, pelo início. O que é a CURES? Qual a importância desse tipo de serviço para uma instituição de ensino como a Univates e na interação com a comunidade? Bem, boa noite a todos. Então, a CURES tem uma importância muito grande. Acho que ela se destaca dentro da proposta de formação da Univates por ser um serviço escola multiprofissional, ou seja, agrega estudantes e professores atualmente de 6 cursos da área da saúde e tem uma proposta de intervenção interdisciplinar por meio do trabalho em equipe e ainda articulado com a rede de serviços de saúde de 4 municípios da região. Essa é uma forma de organização de serviço escola, nós consideramos inédito no mínimo no Rio Grande do Sul, porque a maioria dos serviços escola, e nós temos um outro aqui, que é a Clínica Escola de Fisioterapia, as clínicas funcionam de forma isolada, cada curso cria a sua. Nós estamos com essa proposta diferenciada, que é reunir diferentes cursos com seus professores e estudantes para o desenvolvimento de várias práticas de cuidado em saúde. Certo. Eu vi aqui que a atividade iniciou no primeiro semestre de 2011, quer dizer, é bastante recente, Bem né? recente, iniciamos em 2011 com 3 municípios parceiros, na época Arroio do Meio, Estrela e Cruzeiro do Sul, e desde o ano passado também passou a integrar então esse processo o município de Lajeado. Então esse é o 4º ano e então ainda estamos agregando e ampliando o leque de atividades que a CURES desenvolve. Certo. Esses 6 cursos que estão em atividade dentro da CURES, todos eles têm como característica o estágio obrigatório? Todos eles têm pelo menos um estágio na CURES. Alguns cursos oferecem 2, né? E também tem opção em alguns cursos na psicologia. São 2 estágios de 1 ano de duração, 2 semestres cada um, mas o estudante passa por um processo de seleção e ele pode escolher se ele quer fazer só um dos estágios ou 2. Os cursos que estão em atividade lá, psicologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e educação física. Exato. É isso? É isso. Desde o primeiro semestre ou eles foram se agregando? Os cursos também foram se agregando, né, a cada ano. Acho que nós iniciamos com 4 cursos, depois então entraram os outros 2. E também porque os estágios não estavam pensados para acontecer nesse local, no serviço. Então, cada curso, os estágios têm uma estrutura diferente, carga horária diferente. Então, agora também os cursos estão reorganizando, né, e repensando algumas atividades, de forma que os estudantes possam realizar pelo menos um estágio na CURES, justamente por essa possibilidade de vivenciar uma experiência de trabalho em equipe ali dentro da CURES e da interação dessa equipe com a rede, onde eles vão conviver com situações do cotidiano, com as situações do dia a dia dos serviços de saúde. Certo. E que nos outros locais nem sempre isso é possível. Muitas vezes o estagiário faz um trabalho mais isolado mesmo. Então, a senhora falou que é uma iniciativa, digamos, inédita ou um conceito diferente. Quer dizer, essa integração entre as diversas áreas não é algo comum que se observe em outras clínicas escola, então? Não, não é algo comum. Existem alguns serviços de escola, outros serviços, que até oferecem atividades para mais de um curso, mas, em geral, cada curso atende
as pessoas que são agendadas para aqueles estagiários daquela área. Não, ainda há poucos movimentos de integração entre os estudantes. Ótimo. Vamos para a prática, então, um pouquinho. Acho que elas podem falar exatamente. Um pouco, né? Vamos lá. Eu gostaria de ouvi-las também, mas nesse primeiro momento não vamos entrar ainda obrigatoriamente nos projetos que vocês participam mais diretamente. Gostaria de ouvir o relato de vocês enquanto alunas, enquanto profissionais em processo de formação e como é que vocês vislumbram, como é que vocês enfrentam esse desafio e essa experiência de estar na prática numa atividade de estágio e já interagindo com a comunidade. Camila, pode ser? Pode, sim. Eu acho sim, que foi um trabalho bem gratificante, porque realmente, como a prof. Olinda falou, não é aquele... por exemplo, eu sou da farmácia, é um curso que normalmente está mais focado para o medicamento. E ali dentro da Cures, a gente pode ver o usuário como um todo. Pode participar, então, de visitas aos pontos da rede de atenção. E tem todo o trabalho em equipe, que é o legal do multidisciplinar, do interdisciplinar. Eu estou trabalhando com a colega da educação física, estou trabalhando com a colega da psicologia, trocando experiências e ideias que vão beneficiar o cuidado em saúde e o usuário, né? Quer dizer, na prática, se alguém vai lá por alguma necessidade, digamos, da área de educação física, em algum momento ele vai ter alguma interação também com alguém da área da farmácia para uma eventual ou potencial necessidade, se isso for identificado no processo. Conforme a demanda que o usuário traz, certo. Né? É um trabalho em equipe. E é muito enriquecedor porque cada um traz um saber, né? E isso, de certa forma, pra gente é um trabalho muito bacana. Educação física. E que tipo... Mas a gente não trabalha específico, né? A gente trabalha conforme a demanda do usuário. Mas é um trabalho em equipe, cada um contribui, né, com o que sabe, com o seu saber. Certo. E é muito enriquecedor. Na atividade de vocês, interagem com os usuários e, eventualmente, vocês identificam alguma nova necessidade e aí encaminham para essa outra área. Isso pode acontecer? Isso é comum? Ou, às vezes, mesmo a gente já está trabalhando em equipe, já tem um profissional inserido na própria equipe. Acho que isso é legal da Cures, que é um local multidisciplinar, e o trabalho interdisciplinar permite esse trabalho com vários profissionais que já atende uma demanda geral conforme a necessidade. Certo. Acho que a gente pode colocar aqui todas as pessoas que são encaminhadas, digamos assim, para o atendimento na Cures. A primeira ação é o acolhimento, que é esse encontro dessa pessoa, que nós chamamos essas pessoas de usuários do serviço, com a equipe de acolhimento. Essa equipe é constituída por 2, 3 estagiários e às vezes também um professor supervisor, dependendo da situação, de diferentes áreas. Então, nesse encontro entre a equipe da Cures e esse usuário, essa pessoa, vão ser nesses encontros, que às vezes é 1, 2 ou até 3, vai se conhecendo essa pessoa, que necessidades ela tem, por onde ela já passou, o que ela espera também, né, do serviço, e aí vão se identificando essas necessidades. E a partir disso se constrói uma proposta, que nós chamamos de projeto terapêutico singular, para essa pessoa. Individualizado, né? E aí a gente já identifica, inicialmente, uma equipe, né, um grupo de estagiários que vai trabalhar com essa pessoa. Também, às vezes, se envolvem pessoas da equipe do serviço que referenciou, que mandou a pessoa para a Cures, né? E, como tu disseste, no andamento desses encontros, desses atendimentos, podem surgir novas necessidades, que aí também vai se rediscutindo, então, esse projeto inicial, e vão se agregando outras atividades e outras pessoas. Certo. Pergunta para vocês, gurias. Academicamente, a experiência que vocês têm lá, como é que isso repercute em sala de aula, não na disciplina de estágio, mas nas outras disciplinas, nas outras atividades que vocês acabam tendo que suprir enquanto formação profissional? Eu posso trazer uma situação que a gente tem as opções de escolher as disciplinas eletivas, né? E depois que eu fiz o estágio na Cures, uma das disciplinas que eu escolhi foi Educação em Saúde. Então, eu vejo, assim, que está bem legal, porque eu já tive a experiência na Cures e hoje eu estou vivenciando bastante teórico de novo, mas fica bem mais claro do que, às vezes, os outros colegas que não tiveram essa experiência ainda. Para vocês, auxilia bastante. Também? Auxilia bastante porque a gente faz um aprofundamento assim maior, né? Da saúde pública, da saúde em si.
auxilia muito nas outras disciplinas. Essas disciplinas de estágio que vocês estão fazendo agora, elas ficam em que momento do curso, professora, mais ou menos? Depende de cada curso. Alguns é bem no início, os da psicologia, por exemplo, são o 7º, 8º, 9º e 10º semestre. No final. Mas tem alguns cursos que já é no 1º, no 2º. No caso da fisioterapia, é o último ano, a gente tem 2 estágios. É o último ano e acho que é interessante porque eu não me sinto apenas fisioterapeuta que trata, reabilita ou que faz um trabalho preventivo. Eu me sinto, acima de tudo, um profissional da saúde lá. Certo. Não apenas fisioterapeuta, que eu estou lá para ouvir, enfim, tratar com a necessidade, mas acima de tudo um profissional da saúde. Certo. Professora Olinda, nessa experiência desses 4 anos, dá para se dizer que isso interfere também na condução dos cursos, que os cursos começam a pensar em novas atividades ou que eles colhem também informação desse serviço? Sim, a gente percebe isso. Alguns cursos estão repensando, estão discutindo os seus projetos pedagógicos, né, porque precisam passar por revisão. E nessas discussões, também esses conceitos que são trabalhados lá na Cures, como da integralidade da atenção, a interdisciplinaridade, o acolhimento, são temáticas e nós temos reuniões periódicas também, a equipe dos supervisores e a coordenação da Cures com os coordenadores dos cursos. Certo. E a outra questão importante é que todos os supervisores da Cures são também professores nos cursos. Então, também por esse canal, então tem as contribuições que os estudantes levam, as percepções e contribuições dos professores e mais esses momentos com os coordenadores, que têm sido muito parceiros nisso. Então, nós entendemos que sim, que essas vivências têm contribuído para repensar os projetos pedagógicos dos cursos. Ok. Então, feita a nossa introdução ao que é a Cures, como é que ela funciona, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais detalhes dos serviços, então, ofertados pela Cures. O programa Centros de hoje está abordando a Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde, a Cures. Temos conosco a professora Olinda Saldanha, que é coordenadora da Cures, a aluna e estudante então, de farmácia, a Camila Carpes, Bruna Marina, que é estudante de fisioterapia, e a Alessandra Veit, que é estudante de educação física, todas atuando dentro do projeto da Cures. Vamos começar então, por favor, com a Bruna e com a Alessandra, um pouquinho do relato do que é que vocês enfrentam, que tipos de desafios, que tipo de demandas vocês visualizam e atendem internamente então na Cures, na fisioterapia, na educação física, para que a gente entenda um pouquinho como é que fica o dia a dia de vocês lá. Eu acho que tanto eu quanto a Bruna, sim, foi bem desafiador e é bem desafiador, porque os nossos cursos trabalham muito específico, né, nas nossas áreas, reabilitação, exercício físico. E quando a gente entra assim na Cures, a gente até leva um choque, porque é uma equipe e vai tratar aquele ser humano como um todo, né? E é aquela questão de tu sentar, escutar, ver que as outras pessoas também têm, né, saberes diferentes, e tu agregar com aquilo que tu já tem conhecimento e conseguir contemplar. Eu acho que... Quer dizer, tu acaba aprendendo com os outros cursos também. Com certeza. A gente aprende muito com os outros cursos. A gente consegue ver, assim, o nosso curso de outra forma e até as pessoas que estão lá sendo atendidas também de outra forma. Acho bem importante esse relato que a Bruna deu antes, de que tu acaba se tornando um profissional de saúde, não um profissional específico da tua habilitação, né? Que é um conceito que se busca, né, professora? Mas na fisioterapia, o que tu visualiza lá dentro? Bom, a gente trabalha às vezes com específicos, mas acima de tudo, num contexto geral daquele usuário, como assim a gente chama. A gente não trata apenas um pé, um braço, enfim, um ombro. A gente acaba avaliando todo um contexto de vida daquele usuário, que aspectos como lazer, transporte, moradia influenciam diretamente na vida e na saúde daquela pessoa. E hoje em dia a gente tem falado muito e ouvido muito pouco. Então uma coisa que a gente trabalha muito é a escuta, o que para mim é novo. Geralmente a gente ia lá, tratava, reabilitava, a gente não entendia as necessidades daquela pessoa, daquele usuário. Então, acho que isso é um desafio, parar, ouvir, ver quais são as reais necessidades e o que permeia aquela pessoa, enfim, todo o contexto de vida real. Claro. E também é o tipo de atividade que não se dá para contextualizar e para se criar em sala de aula, né? Isso. Aí a importância do estágio em si, né? Ser esse momento
não só da prática, mas também de ver o contexto da prática, né? Que é escutar as pessoas. Não adianta a gente só tratar a situação e depois a pessoa vive num ambiente, num contexto onde ela não vai poder dar continuidade. Que não condiz com a realidade dela. Certo, perfeito, ótimo. Professora, vamos fazer o gancho disso então com a Cures enquanto uma ação não só pedagógica, não só de saúde, mas também uma ação de interação com a comunidade, com a sociedade. Como é que funciona isso? Isso é importante? Tem sido bem recebido? É um serviço importante para a comunidade local? Eu acredito que sim, que para a comunidade, pelos retornos, pelos feedbacks que os serviços, que os gestores desses municípios têm nos dado, de que isso tem contribuído muito e melhorado assim, as práticas dos serviços. A gente tem conseguido ajudar as equipes também a repensar ou mudar algumas intervenções. E do ponto de vista da instituição, é importante esse movimento porque a gente tem procurado oferecer a possibilidade de uma formação diferenciada que vem sendo proposta pelas diretrizes curriculares nacionais dos cursos da saúde, foram aprovadas entre 2000 e 2004, né? E também essa interação ensino-serviço, ela oportuniza essas vivências que as gurias estão falando e essas aprendizagens que em sala de aula, se ficassem só do ponto de vista teórico, estudando as questões do ponto de vista teórico, ficariam muito distantes da realidade. Então, poder ir lá e conhecer o contexto, como são esses serviços, que estrutura tem, que condições tem, que necessidades tem, que desafios tem essas equipes, porque cada vez mais há uma procura, uma demanda maior de atendimento. Então, acho que a instituição, a Univates, na medida em que cria esse serviço, mantém esse serviço, oportuniza isso para os estudantes, está também respondendo a uma responsabilidade que é apregoada para a universidade, né? Que é de formar e trabalhar também interligada ou respondendo às necessidades sociais. Claro. Então, acho que nós estamos com isso, claro que timidamente, porque ainda é um começo, mas tentando responder a todas essas questões, né? Tanto ao que se exige de uma formação em saúde, né? Que tem a ver com formar também, então, para a saúde coletiva, respondendo aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, e também preparando as pessoas para o trabalho em equipe e para lidar com situações do cotidiano que são sempre mais desafiadoras. Né? Certo. Novamente, são 4 municípios hoje atendidos, conveniados, né? Sim. Quais são? Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio. E estas prefeituras, através dos seus serviços de saúde, é que são responsáveis em identificar as pessoas e encaminhar para a Cures conforme que tipo de necessidade, que tipo de critério elas adotam? Em geral, a proposta da Cures não é substituir a rede, é fazer parte da rede do município, complementar, trabalhar numa forma em parceria. Então, na medida em que esses serviços conveniados, esses municípios, identificam uma situação que as equipes locais naquele momento não estão conseguindo dar conta, ou precisam de um apoio para isso, eles referenciam a pessoa para nós. Então, eles se comprometem com garantir que essa pessoa tenha acesso, deslocamento, porque muitas vezes o sistema público ou a própria pessoa não tem condições de deslocamento de um município para o outro. Eles se comprometem com a continuidade, a corresponsabilidade no acompanhamento e tratamento dessa pessoa. Então, sempre tem um profissional de referência naquele município que, junto conosco, junto com a equipe da Cures, vai estar acompanhando como essa pessoa está, como é que esse trabalho que vem sendo feito está repercutindo ou não. E, além disso, depois a gente vai poder falar mais sobre isso, há encontros periódicos entre a equipe da Cures e a equipe local, os serviços daquele município, onde essa pessoa circula. Para conectar essas situações. Para conversar, para avaliar o processo, para reorganizar se for necessário. Até porque parte dos serviços que a Cures oferece não são exatamente serviços disponíveis geralmente na área de saúde, Exato. Né? Os municípios menores e mesmo, às vezes até o município já tem uma equipe mínima, mas é uma equipe, é um profissional que não vai dar conta de toda a demanda local. Então, a gente acaba contribuindo para poder ampliar
né, o número de pessoas que necessitam de atendimento. Curias, vocês que estão na prática do estágio, me pergunto, vocês conversam com seus colegas, com certeza, né? Há outros campos de estágio, outras atividades. Vocês conseguem ver qual é a diferença que vocês percebem num estágio na Curis para um estágio, por exemplo, numa academia, num estágio, por exemplo, numa farmácia, né? Que seria o campo mais básico, mais elementar específicos das suas áreas de formação. Como é que vocês percebem isso conversando com seus colegas? Acho que é bem isso que a Bruna trouxe antes, essa questão de que a gente se torna um profissional da área da saúde, né? De ter essa compreensão do ser humano como um todo. Não simplesmente no fato de praticar um exercício, ou de uma reabilitação, ou de uma medicação. É essa questão do conjunto, né? De garantir a integralidade do cuidado, né, da saúde. E aí, professora, isso traz um desafio e tanto, né? Porque o aluno vai para esse conceito da integralidade do atendimento e depois, às vezes, ele vai para um campo ou vai para uma prática profissional que, às vezes, tem algumas limitações, né? E aí ele está com essa necessidade do todo e nem sempre a disponibilidade do todo na infraestrutura, né? Quer dizer, há necessidade de se pensar espaço também. Exato. E essa é uma discussão que a gente tem feito com eles, né? A gente conversa muito sobre isso, né? De que essas vivências dentro da Curis possam servir de referência para eles, para que eles possam levar isso para outros serviços, para a sua vida profissional, né? E que a outra coisa que a gente precisa aprender é que a gente sempre é surpreendido pelas situações, e também eu posso estar num local que não tenha toda a infraestrutura e os recursos técnicos necessários. E nem por isso vou ficar imobilizado esperando... Então, e aí vem toda uma aprendizagem, né? De criar, de inovar, de buscar outros recursos que possam substituir os ideais, mas que me permita também oferecer o cuidado necessário a essa pessoa. E esse talvez seja, acho que é o maior desafio assim, dos profissionais, né? De que a gente pode... cuidar, a gente pode promover a atenção integral, e que isso também é não só da saúde, que eu preciso aprender a me comunicar com a rede, com as outras áreas. E aí vem a ideia também da intersetorialidade. Tem situações que não é só a saúde que vai dar conta, que eu preciso da educação, que eu preciso do bem-estar social, da STAS, né? Ou, no caso de Lajeado é a STAS, mas a Secretaria de Assistência, que vai pensar moradia, transporte e outros recursos. Então, a saúde não vai dar conta. E aí, essa vivência dentro da Curis, da gente ir aprendendo e vendo que a gente precisa trabalhar com a rede, né? Da importância da intersetorialidade, de ampliar o olhar, sair do foco específico da nossa área, seja fisioterapia, farmácia, enfermagem, enfim, mas e trazer outros saberes e outros recursos. Me parece importante que, inclusive, isso tende a gerar informação para a tomada de decisão na gestão pública, né? Eu imagino que vocês acabam interagindo com pessoas e descobrindo que os motivos que levam para uma determinada necessidade na área de vocês tem a ver com outra área. Essa informação precisa chegar na outra área, né? Essa informação ela precisa ser tratada de forma integral para resolver o problema da pessoa e não do caso em si. Exatamente. Né? E acho que o trabalho que vem sendo feito na Curis também permite que os estudantes vejam isso, né? Que quando a gente fala, nós estamos desenvolvendo uma experiência de interação ensino-serviço. Quando a gente fala serviço, a gente não está falando só serviço enquanto cuidado, tratamento. A gente está falando de troca com as equipes, a gente está falando das questões da gestão, que às vezes também tem dificuldades, né, de lidar. A gente está falando com a questão da formação, porque do outro lado tem profissionais com outras experiências, com uma outra formação, com quem eu preciso aprender a conviver, trabalhar e respeitar também aquele saber. Né? Isso são muitos desafios, né? Certo. Portanto, o exercício não é só acadêmico, né? Não. Não é só técnico, né? Exato. Ok, com isso encerramos nosso segundo bloco. Eu vou agradecer a Bruna e a Alessandra, que elas vão dar o lugar agora para outras duas alunas que vão também relatar sua experiência na Curis. Obrigado pela participação das duas. Obrigada. Voltamos logo após o intervalo. A Curis, Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde,
Então, estamos no nosso terceiro bloco. Temos aqui uma pequena substituição. Além da professora Olinda e da Camila, que continuam aqui conosco, temos a Fernanda Nicareta, que é estudante de psicologia, e a Michele Borghetti, que é estudante de enfermagem e também desenvolveram atividades lá na Curis. Mas vamos começar com o relato da Camila. Camila, a tua área especificamente então de farmácia, ações que tu já desenvolveste lá, que tu tivesse oportunidade de encarar a prática da profissão. Uma das atividades que eu participei na Curis foi a oficina lúdica. Ela acontecia nas terças-feiras de manhã, era composta por 2 estagiárias, eu da farmácia e uma colega da psicologia. E tinha 3 usuários, entre 8 e 11 anos. Eles eram usuários que enfrentavam dificuldades de relacionamento com colegas na escola. E foi um trabalho bastante desafiador, porque a oficina lúdica, ela é um espaço lúdico, né, como diz o nome, que através da brincadeira a criança pode expressar suas dificuldades, ela visa fortalecer vínculos, convivência, ressocialização. E foi um trabalho bastante gratificante, porque ao final do semestre deu para perceber um resultado bem positivo com esses usuários, até o relacionamento entre eles mesmos. Além da atividade, então, lúdica, da oficina lúdica, a gente tinha visitas aos pontos de rede de atenção. Nós fomos visitar a UPA, Unidade Básica de Saúde, ESF, Estratégia da Saúde da Família. Fomos também na Defensoria Pública, Conselho Tutelar, no CRAS. Então, foi bem interessante, porque deu para conhecer os pontos de rede e isso facilita para articular como futuro profissional de saúde. Certo. E, em princípio, são ações assim, bem complementares, bem fora do padrão do que se esperaria, ou ao menos um relato de um estágio para a área de farmácia. De farmácia, né? O próprio uso do lúdico, né? O brinquedo, no cuidado e no atendimento, não é algo que seja comum dentro dos cursos, certo. Fora esses que formam mais para o trabalho com criança. Né? E tem um efeito super positivo, né? Sim, foi bem legal, foi bem desafiador, mas foi bem gratificante e eu acho que vai de encontro ao que as gurias falaram antes, que como futuros profissionais da saúde, a gente tem que ter noção da saúde como um todo, olhar para a pessoa na sua integralidade, né, e pensar que a saúde é resultante de várias determinantes, né, seja de moradia, de educação, de relações afetivas. E eu sempre penso que o trabalho também interdisciplinar, ele é essencial, porque através das trocas, das experiências, vai permitir um melhor cuidado. Claro. Bom, a Camila relatou aí psicologia. E aí, Fernanda, o que tu já viveste? Farmácia. Perdão. Não, mas ela Sim, citou psicologia, farmácia com a psicologia. Isso. Por isso eu faço o gancho com a Fernanda. O que a psicologia tem de atividade mais específica ou que tu já pudesse vivenciar lá dentro? A psicologia é o curso, dentre os que estão dentro da Curis, que fica mais tempo lá. Certo. Os nossos estágios, então, eles são num semestre todo e sempre ocorrem juntos os 2 estágios. Então, como eu vou ficar 1 ano lá dentro, né? É o curso que mais tem o estágio mais longo, assim. Então, tu consegue vivenciar muita coisa, né? Tu consegue participar de vários grupos e fazer os atendimentos e várias situações, assim, por ter essa vantagem, então, né, de ficar mais tempo. O meu estágio lá, né, para falar da minha experiência, é um estágio de clínica. Específico, né, de clínica, só que assim ele vai muito para além da clínica, né? As atividades, elas em nenhum momento é uma clínica fechada no sentido de receber o usuário e ir para dentro de uma sala e atender esse usuário e ele sai da sala e tu não tem mais contato, ou não discute esse caso, não compartilha esse caso. É uma proposta bem diferente, né? Então, mesmo que é um atendimento clínico, atendimento individual, ele é um atendimento também compartilhado com a equipe, tem a troca com os supervisores. Além disso, a psicologia está em outras tantas atividades que estão lá dentro, assim, né, que acontecem lá dentro. Uma delas, e que eu participo também, é o apoio matricial, né, às unidades de saúde, estratégia de saúde da família, aos CAPs aqui dos municípios conveniados, uma atividade que, né, aquilo que tu falou antes, um serviço que a Curis oferece que não tem em outros lugares ou que tem muito pouco.
e que a Cures, então, oferece, que é o apoio matricial. E essa experiência que a Camila relatou, a interação com os outros cursos também acontece, tu está sempre participando com outras atividades de outras áreas. Isso, tanto nessas experiências do apoio, por exemplo, são equipes, então, de estagiários que são montadas, né, com estagiários, nesses que eu participo, tem estagiários da psicologia, da enfermagem, já participou estagiários da farmácia, né, da nutrição. São equipes compostas, então, de diferentes cursos, com supervisores, que também, né, são de diferentes cursos, que vão até, então, as unidades ou até os locais para fazer esse trabalho de apoio matricial. Mas mesmo o atendimento individual feito, então, específico da psicologia, eu não considero que ele aconteça sozinho, assim, porque na reunião interdisciplinar tu troca talvez com aquele colega estagiário que acompanhou o teu usuário na sala de espera. Então tu consegue, né, entender como é que aquele usuário chegou, como é que ele ficou esperando ali até o horário que tu atendeu, o que a colega percebeu, o que eu percebi, né? Então tem essa troca mesmo no atendimento clínico individual. Professora Olinda, a senhora relatou antes que existe uma equipe de acolhimento. Essa equipe de acolhimento acaba interagindo com o pessoal que vai atender o usuário nos diversos serviços. Algumas vezes a equipe de acolhimento segue. Ela passa a ser também a que vai atender, que vai fazer parte. Agora, depende, é claro, da necessidade. Se essa pessoa for definido inicialmente que ela vai para um atendimento individual e para um grupo que já existe, então essa equipe de acolhimento não segue. Mas a gente já antecipadamente prevê que uma das pessoas, pelo menos do acolhimento, pelo que, quando vem a referência, a gente já tem uma ideia de que necessidades essa pessoa vai ter. Então, a gente tenta compor uma equipe em que haja a possibilidade de pelo menos uma das pessoas seguir no atendimento depois, porque essa pessoa vai criar um vínculo, né, uma relação de confiança já, e aí depois tem segmento. Então, mas as equipes, sim, se comunicam, trocam, conversam. Michele, um pouquinho da tua área de enfermagem. Como é que tu vês, o que tu já vivenciaste? Bom, pensando assim que o enfermeiro é um profissional do cuidado, né? Acho que a Cures vem de encontro a isso em todos os sentidos do trabalho dela, né? Então, eu, por exemplo, no meu estágio na Cures, eu pude participar de um acolhimento, assim. Então, perceber a importância de um acolhimento bem realizado a esse usuário, ele tem toda a influência na sequência desse atendimento, né? Então, essa troca com os profissionais, a oportunidade de estar estabelecendo um vínculo com aquele usuário, um vínculo com o serviço, no caso, Cures, né? Então, percebo que a gente também amplia a nossa visão enquanto profissional e também abre margem para refletir sobre o cuidado de uma maneira holística, assim, né? Então, nesse sentido, eu acho que vem a acrescentar e agregar muito ao curso. Vou aproveitar a tua fala para te perguntar como é que é a receptividade ou qual é a primeira expectativa do próprio usuário. Porque, às vezes, o próprio usuário vai com a expectativa de que ele vai ser atendido numa área específica. Tem um problema específico. E como é que é a experiência deles ver que tem todo um olhar complementar sobre aquela necessidade, aquela demanda específica? Bom, creio que para o usuário, assim, ele se sente um pouco, eu acho que quando tu estabelece um vínculo com o profissional que tu vai ser atendido, tudo se torna um pouco mais tranquilo, né? O processo se torna um pouco mais tranquilo. Então, nesse sentido, eu penso que para o usuário venha agregar esse estabelecimento desse vínculo, o acolhimento inicial. E o usuário que chega até a Cures, ele chega referenciado, né? Então, há uma preparação da equipe para acolhê-lo também. Então, a gente se prepara, conversa, busca compreender aquele caso, né? Coletar informações sobre aquele caso, porque ele já vem do serviço, né? Da rede. Então, a gente já há um encaminhamento, né? Você acha que isso é importante, né, professora? Então, essa questão do vínculo, para que tu possa surpreendê-lo com um olhar mais completo, mas o vínculo quebra esse gelo, quebra essa pressão, né? Diz, opa, estão querendo me oferecer mais, eu vim aqui por uma coisa e já estão querendo me analisar mais amplamente, mas o vínculo permite isso, né? Professora, vou lhe perguntar rapidamente, temos 2 minutos antes do final desse bloco, qual é a perspectiva de novos cursos, novos municípios, o que se pensa para a Cures enquanto projeção futura?
Bem, a ideia é sempre ampliar as possibilidades de participação, tanto dos estagiários, dos cursos que já estão, inclusive nós também acolhemos estudantes que têm interesse em fazer estágios voluntários, né? Que façam parte desses cursos que já estão lá. Por que que a gente prioriza esses? Porque aí já tem um professor supervisor, senão isso exigiria também a inserção de mais professores e profissionais. E com relação aos municípios, quando a gente organizou a proposta da Cures, a gente estabeleceu que prioritariamente faríamos convênio com os municípios que tenham divisa geográfica com o Lajeado, em função, para facilitar os deslocamentos né, das pessoas, das equipes. Geográfica. A questão geográfica, né? Então, esses municípios que têm essa condição, se houver interesse, a gente está aberto para conversar, para avaliar a possibilidade, para apresentar a proposta também, né? Porque envolve esses compromissos que eu falei antes, que o município assume. De um acompanhamento, de uma continuidade desse processo. E garantir o acesso dessas pessoas, né? E potenciais novos cursos da área de saúde da Univates também podem vir a se agregar também, não só da saúde, como de outras áreas. Nós já temos, estamos em tratativas com um curso da área das licenciaturas, porque nós temos muita demanda, assim, de crianças e adolescentes com questões de aprendizagem. Então, a gente está, na verdade, que eu posso citar, assim, a gente tem conversado com a coordenação da pedagogia já há algum tempo para a gente ver da possibilidade de termos estágio da pedagogia. E os cursos da saúde, se a partir do ano que vem for aprovado o curso de odonto, que está em processo, eles já têm a previsão de que os 2 primeiros semestres do curso, todos os estudantes fazem estágio na Cures. Então, a partir do ano que vem, nós teremos novidades certamente odonto também. Ótimo. Ok, com isso encerramos o nosso terceiro bloco. Logo após o intervalo, voltamos para o nosso quarto e último bloco de hoje. Em nosso quarto e último bloco do programa Centros de hoje, estamos abordando a Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde. Vamos falar um pouquinho da estrutura e do funcionamento propriamente dito. Professora Olinda, onde é a Cures, como é que funciona o acesso para que o usuário chegue lá? Então, a Cures está localizada no prédio 16, ao lado do complexo esportivo. É todo o andar térreo, a entrada é pela lateral do prédio 16, né? São 17 salas no todo, e com coordenação, a sala de espelhos, que inicialmente ela foi projetada para o curso de psicologia, que é quem mais usa, mas ela é usada por nós todos, pelos diferentes cursos para atividades ali, inclusive outros cursos de outros centros da Univates, para atividades que exigem observação. E, então, são essas 16, 17 salas em que elas estão equipadas para atendimentos individuais, para atendimento infantil, para grupos, para oficinas, para reuniões, pequenos seminários, né, para supervisão. Esses 6 cursos que estão em atividade lá, com seus profissionais, com seus estagiários, o número de pessoas que está em ação cada semestre? São em torno de 70 a 80 pessoas. Nós já tivemos um semestre no ano passado com 96 pessoas. E que realmente daí a gente avaliou que era um número muito grande, assim. Esse número de agora, que é em torno de 80 pessoas, é adequado. E a gente, então, esses são os estagiários e professores, né? São 8 supervisores, eu na coordenação, e os demais são estagiários, que então são divididos em equipes por turno. Você estava me relatando no intervalo de que não há procedimentos, não há atendimento próprio da formação específica da formação de vocês. Mas sempre que vocês têm alguma observação ou algum encaminhamento, vocês repassam isso à estrutura, à rede de atendimento dos municípios conveniados, que vocês conhecem previamente. Como é que é essa experiência de ir até os municípios e ver o que é que os municípios têm disponível? Né? Se faz essa visita, né? Isso, a gente organiza essa visita no início de cada ano, dividindo estagiários e professores em 4 grupos, uma vez que são 4 municípios, com transporte alocado, então, para levar, então se faz uma circulação assim pela rede, porque é um tour. Um tour de saúde. Um tour de saúde, é um turno só, então conhecendo um pouco da rede, serviços de saúde, educação, assistência de cada município.
Geralmente os representantes de cada uma dessas 3 áreas, os gestores locais, nos recebem, apresentam um pouco da rede, das demandas, do que eles fazem para que os estudantes conheçam o que já existe. E aí há um momento de troca. E no retorno, então, as 4 equipes a gente reúne num espaço único para que possa haver essa troca. Tem o relato do que é que cada um viu um município e fica conhecendo a estrutura dos 3. E a gente tem também todo um material, né, e mapas desses municípios em que se registra isso, porque no momento que os estagiários vão planejar uma atividade para uma pessoa que eles vão iniciar o atendimento, eles olham esse material, eles consultam e têm uma ideia do que ele pode prever para essa pessoa lá no município, em função dessa visita. Pergunta para vocês, gurias. E aí, a estrutura em geral que vocês visualizam nos municípios, ou que vocês... É que a gente fala, assim, tem um senso comum de que o Vale do Taquari tem uma boa estrutura de saúde frente à realidade. Isso é verdade? Há um suporte legal? Ou teríamos por onde melhorar na visão de vocês? Acho que é importante frisar, assim, dessa articulação com os serviços também, né? O quanto isso pode complementar no cuidado. Então, sim, temos que melhorar muitas coisas em muitos aspectos, né? Mas também acho que esse primeiro momento de articulação com os serviços e de contato, de poder tá afinando os discursos, né, e discutindo os casos, fazendo esse serviço de referência contra referência, um complementando o outro, acho que já é um grande passo, assim, no sentido de melhor condição de saúde, né? Certo. Às vezes é mais gestão e menos recursos, né? Ou mais informação e menos encaminhamentos, né? E a gente percebe, assim, que nós temos conseguido contribuir, temos contado com o apoio, com a participação, tanto dos gestores como das equipes, e as equipes já nos relatam, e talvez num próximo programa a gente possa ter um bloco que tenha a participação também de alguns gestores desses municípios, que eles têm trazido, assim, das mudanças que eles já percebem nas equipes, nos serviços, a partir dessas trocas que nós temos realizado. Certo. Na área da farmácia, como é que é a estrutura que tu vê, que tu visualiza dos municípios em geral? Dentro da experiência que eu tive na Cures em relação à articulação com outros municípios ou com outros serviços, teve alguns momentos que a educação veio até a Cures, né, para trabalhar, no caso, com esses usuários que participavam da oficina lúdica. Teve um momento que a Cures também foi até uma escola, foi bem legal, porque lá estavam todos os profissionais, tinha o agente de saúde, tinha o psicólogo do município, assistente social, o pessoal da escola. Teve momentos também que a gente articulou com o CAPS aqui no município de Lajeado. Então, foi bem legal, assim, essa articulação. Nós não focamos realmente em visitar a farmácia, foi mais a articulação com os outros serviços, né? Ok. Bom, pelo que eu vejo, assim, o relato geral é de que a experiência é positiva. Sim, eu acho que a estrutura, né, falando também da estrutura física da Cures, a estrutura que é oferecida para o estagiário, né, o estagiário encontra lá, bom, né, falando da psicologia, assim, da minha experiência, o estagiário encontra lá tudo que ele precisa, assim, não só de objetos, de instrumentos, de espaço, né, que nem para fazer atendimento de criança, por exemplo, tu precisa de uma sala preparada para isso, tu precisa de salas para grupo, tu precisa, né, então o espaço, a estrutura em si é muito agradável e muito completa no sentido de oferecer ao estagiário um local bem preparado para estar pensando, né, um lugar preocupado com a formação mesmo do estagiário, né? Ao contrário, talvez, de alguns outros locais de estágio, que o estagiário é só alguém que vai ficar lá por um período e que vai embora e que vai né, fazer algumas tarefas, vai ser responsável por algumas coisas. Na Cures, a proposta é pensar mesmo a formação dessa pessoa, desse futuro profissional. Então, é oferecer para ele instrumentos e apoio e profissionais que estão ali para pensar junto, para ajudar, para pensar mesmo numa formação. Né, uma boa formação desse futuro profissional, não só que ele cumpra um estágio ali dentro ou que seja mais um que passou por aí e que foi embora, né? Na tua área, especificamente na psicologia, acho que é muito fácil a gente visualizar
de como deve ser diferente tu ter uma estrutura adequada, ampla, bem adaptada, e eventualmente tu ter que fazer um atendimento de uma pessoa numa sala minúscula, com uma mesa, numa cadeira, com um ambiente completamente, às vezes até insalubre, né? E achar que é o serviço que não está dando conta da prestação ao usuário. Isso. Né? Só que ao mesmo tempo que se tem esse espaço, também se aprende e se valoriza os outros possíveis espaços de atuação do psicólogo, né? Então, assim, um atendimento que acontece na rua, um atendimento que acontece num outro espaço, as reuniões para discutir os projetos, né, de terapêuticos, assim, de cada paciente que vai, de cada usuário que vai, onde a equipe vai até a escola, vai até, né, como a colega falou antes. Então, assim, é pensar também o teu trabalho, o teu estágio acontecendo fora da Curis, né? O espaço de estágio não se reduz à estrutura física ali da Curis, ele vai para outros espaços. Mas ali a estrutura, assim, claro, ela é uma clínica escola, né? Então, assim, ela é um modelo, né? Claro. E acho que é importante complementar, assim, que, por exemplo, nós não temos lá uma sala específica para o trabalho do estagiário da farmácia ou da enfermagem, porque essas atividades, essas práticas, eles realizam em outros estágios. Na Curis, o objetivo dos estágios deles, que são estágios de saúde coletiva, é justamente oportunizar essas trocas com as diferentes áreas, a articulação com a rede, conhecer essa rede, desenvolver esse outro lado da escuta, da construção de vínculo, da articulação de saberes e com a rede. Então, por isso, nós não temos lá, tu perguntava dessa estrutura, nós não temos lá os estagiários da enfermagem, né? Não vão fazer procedimentos técnicos, porque isso eles realizam nos estágios que eles fazem, ou nos hospitais ou nas unidades básicas. O pessoal da farmácia também faz estágio em algumas farmácias, em hospital. Então, eles têm outras práticas, né? Outros espaços para isso. Perfeito. Acho que fica bem configurado aí essa questão da formação do profissional da saúde como um todo. Né? O que dá um diferencial fantástico e acho que aponta para um perfil que a gente pode chamar de inovador e a tendência, né? Isso, e também nos aponta o desafio de sempre estar atentando para essa articulação, né? Nós encontramos hoje nas unidades de saúde, nas estratégias, dentro dos hospitais, diversos profissionais, né? Então, perceber a importância de estar articulado com os outros profissionais que compõem o serviço de saúde e o impacto que isso tem no atendimento de um usuário, de um paciente, eu acho que torna o nosso atendimento mais qualificado e assim como também torna a nossa prática mais engrandecedora, né? A partir do momento que a gente... Excelente, essa questão de que vocês têm um aprendizado, mas vocês também têm a noção da limitação, de onde outras áreas precisam interagir com o conhecimento de vocês, porque senão eu não passo do meu limite, né? E essa questão da comunicação com outras áreas, né? Aprender a ouvir demandas, repassar demandas, construir estratégias em conjunto, acho que isso é fundamental. Né? Então, em nenhum momento se desvaloriza ou não se permite que haja, que não haja espaço para o conhecimento específico. A gente valoriza o conhecimento específico de todas as áreas, mas ao mesmo tempo tenta que haja essa troca e agregar outros saberes. Acho que essa é a proposta, assim, sempre tendo como foco, né, as pessoas, não as doenças, né? Olhar as pessoas dentro do seu contexto. Ótimo. Acho que fica bem claro aí que, nesse caso, dois conhecimentos ou duas áreas que interagem é um momento onde 1 mais 1 não é 2, vai para além, né? Exatamente. O somatório de vocês é bem maior. Parabéns pelo serviço de vocês. Fico curiosíssimo aqui para poder acompanhar novas situações e temos eventos agora no segundo semestre, né? Isso. Vamos marcar um novo momento aí para a presença de vocês. Muito obrigado pelo relato, pela experiência e que a Curis continue servindo aí a toda a nossa comunidade dentro das possibilidades e das ampliações que estão surgindo. Com isso, nós nos despedimos. Obrigado a presença de todos. Muito boa noite. Nos vemos na próxima semana com mais um programa Centros aqui na TV Univates.